Olá, eu sou o João Romeu Morelli e você está aqui no meu canal do YouTube para mais uma semana, mais um vídeo sobre o panorama do Novo Testamento. A gente já vem algumas semanas estudando sobre aspectos culturais do Novo Testamento e começamos no último vídeo, na semana passada, a tratar sobre os textos dos evangelhos. Semana passada eu falei sobre o Evangelho de Marcos e hoje eu quero trazer algumas informações sobre o Evangelho de Mateus. Apesar de ser o primeiro evangelho que aparece na Bíblia, na tradição cristã, ele é considerado o segundo evangelho a ser escrito. Então eu vou trazer aqui algumas informações sobre autoria, data e algumas outras coisas importantes sobre o Evangelho de Mateus. Em primeiro lugar, quem era Mateus? Conforme a narrativa dos evangelhos, Mateus era um judeu, foi escolhido um dos 12 apóstolos, um dos 12 discípulos de Jesus, e Mateus era cobrador de impostos. Possivelmente ele era o chefe da coletoria. Lembra lá que os cobradores de impostos, eles eram mal vistos pelo povo, né? Eles eram os publicanos, aqueles que trabalhavam cobrando os impostos judeus e repassando para os romanos. Eram mal vistos porque eles eram considerados traidores, porque eles trabalhavam tirando dinheiro do seu povo, dinheiro do povo do seu sangue e levando para os inimigos, e levando para aqueles que oprimiam a nação de Israel naquele tempo. Eram considerados também inimigos porque parte da sua renda vinham da cobrança abusiva de impostos. Então, alguns cobradores de impostos, eles sobretaxavam os impostos que o povo já pagava para dali tirar o seu lucro, para dali tirar a sua renda. Então, um publicano, ele era mal visto porque além de tirar do seu povo, ele também roubava do seu povo para a sua subsistência. Então esse era Mateus, também chamado na Bíblia pelo nome Levi. Então tanto Mateus quanto Levi eram a mesma pessoa, um dos 12 discípulos, um dos 12 apóstolos e foi o escritor desse evangelho. Se você pegar a leitura do evangelho de Mateus, você vai ver que ela tem algumas peculiaridades. Então Mateus tem algumas peculiaridades porque ele já é o segundo texto a ser escrito. Então, além das informações que Mateus tinha como um dos 12, Mateus também vai ter contato com as informações que Marcos já havia escrito. Então, por isso, o Evangelho bebe muito de Marcos, tem muitas informações de que Marcos relata, mas também aparece muita coisa nova, muita coisa autêntica de Mateus. Por quê? Porque ele participou ativamente do ministério de Jesus. Outra coisa, o início de Mateus já é bem diferente do de Marcos. Mateus começa com aquela genealogia, com aquela lista da ascendência de Jesus, já dando uma dica de qual era o público-alvo de Mateus. Logo depois da ascendência dessa genealogia de Jesus, Mateus vai mostrar toda a narrativa do nascimento e do início ministerial de Jesus, sempre tendo uma fórmula, uma frase que se repete. E isso aconteceu para que se cumprisse a profecia. E isso aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito. Porque Mateus, na sua narrativa, ele em todo o tempo tenta comprovar que a obra, o ministério, tudo que acontecia na vida de Jesus era um cumprimento profético, era cumprimento das narrativas do Antigo Testamento. Isso posto já demonstra para a gente qual era o público-alvo de Mateus. Mateus está escrevendo para judeus. Mateus narra a história de vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus para um público-alvo específico. O propósito dele era evangelizar os judeus. Então, por isso que ele mostra que Jesus cumpre as profecias, por isso que ele mostra a ascendência de Jesus, a genealogia de Jesus dentro da linhagem judaica. Por isso que ele vai trabalhar com um tema central, Jesus, para Mateus, ele é o Cristo. Lembre-se, Cristo não é um nome próprio, não é um sobrenome. Cristo é um título. Quer dizer, Jesus é o Messias, é o Mashiach dos judeus, é o ungido, é o escolhido, é aquele que traz sob os seus ombros o cumprimento profético. É em Jesus que está inserido o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. É nele que está embutido a esperança de Israel. Então Mateus apresenta Jesus como o Messias, como o Cristo, como um ungido e, por conseguinte, ele apresenta Jesus como o Rei dos Judeus. Ele é o filho de Davi, ele é aquele que vem para sentar no trono espiritual de Davi. É ele que vem para reinar novamente entre os judeus.
Então toda a narrativa de Mateus é construída nessa visão de apresentar Jesus como o cumpridor de profecias. Jesus é aquele que vem cumprir profeticamente o seu ministério na terra. Ele vem como o Messias, como o escolhido de Deus, como aquele que vem para ser o rei dos judeus. Ele não é simplesmente aquele que vai resgatar o perdido, como Marcos apresenta. Mateus amplia a visão. Como ele trabalha com o público-alvo dos judeus, ele vai apresentar Jesus como aquele que vem cumprir profeticamente o ministério messiânico. E a gente precisa entender essa visão messiânica dos judeus, né? Um povo que vem sendo constantemente oprimido por povos estranhos, né? Os assírios, os babilônicos, os persas, os gregos e no período do Novo Testamento os romanos, era um povo que ansiava por libertação. Então era um povo que quando fazia o olhar retrospectivo, né? Quando olhava para o Antigo Testamento, a expectativa deles era receber aquele que virá para libertar o nosso povo. Então a releitura que o judeu fazia do Antigo Testamento era relendo o Antigo Testamento na expectativa messiânica, nessa esperança do libertador, do redentor, do salvador. E Mateus apresenta, esse é Jesus. Esse que vem e quando morre na cruz é escrito lá, este é o rei dos judeus. Mas não o reino humano, porque a dificuldade dos judeus para receberem Jesus é porque quando fala de Jesus enquanto rei, quanto Messias, a expectativa era um reinado humano. Era alguém que viria com uma espada e um exército. Alguém que viria para matar os romanos, os expulsar da terra e que viria para sentar no trono físico de Davi. Talvez seja por isso, né? E na Bíblia não tem coincidência, tem providência, é que Jesus em todo o tempo, muito no Evangelho de Mateus, ele trabalha com o conceito do reino de Deus. Mas lembre, Jesus em todo o tempo fala assim, o meu reino não é deste mundo. O reino de Jesus é um reino espiritual. Não é um reino político, um reino governamental, um reino de autoridade humana. Tanto é um reino espiritual que a grande marca da autoridade de Jesus no seu reino é expulsar demônios. Quando viam Jesus expulsar demônios, as pessoas ficavam maravilhadas, falando, ninguém tem uma autoridade como ele. Não era autoridade política, não era autoridade governamental, era autoridade espiritual. Então, quando Mateus apresenta Jesus como o rei dos judeus, quando Mateus apresenta Jesus como Messias, ele tem que apresentar o aspecto principal desse reinado de Jesus. O reino dele é um reino espiritual. Não é comida, não é bebida, não é autoridade política, não é um exército humano, não é espada, não é força, não é o poderio humano. Pelo contrário, né? Quando a gente lê, por exemplo, lá o Sermão do Monte, que pode ser apresentado como uma grande constituição do reino de Deus, né? Se Jesus é o rei, as leis do seu reino são o Sermão do Monte, são os aspectos do Sermão do Monte. Então você vai ver lá que ele vai apresentar que feliz é o pobre, bem-aventurado é o manso, próspero, bem-sucedido, abençoado é o humilde, é aquele que é perseguido pela causa do Senhor. Então Mateus vai apresentar os aspectos do reino que nada tem a ver com os aspectos humanos, que nada tem a ver com a lógica humana do que é ser forte, poderoso, o que é ter autoridade. Não, é espiritual. É o reino que inclui aqueles que são excluídos. É o reino que aceita entre as suas portas aqueles que são mal vistos. É o reino que estende a mão para o oprimido, para o caído, para a mulher, para o pobre, para o estrangeiro. Esse é o rei que vem reinar. Esse é Jesus para Mateus. Em Mateus nós vemos Jesus como o rei dos judeus. Muito mais do que uma autoridade humana, é uma autoridade espiritual que vem remir, que vem resgatar todos aqueles que estão desamparados pela sociedade, todos aqueles que estão marginalizados, excluídos. Jesus vem inaugurar esse reino. Tanto é que quando Jesus começa o seu ministério, a primeira frase dele é: arrependei-vos porque chegou o reino de Deus. A grande marca da chegada do reino de Deus é o quê? Se é o reino espiritual, Satanás já não tem mais vez.
Então, quando há o exorcismo, quando há a expulsão de demônios, quando os demônios se submetem a Jesus no Evangelho de Mateus, é um sinal claro de que essa autoridade espiritual está presente no nosso meio. E Mateus vai mostrar que Jesus inaugura esse reino e ao final do Evangelho, Jesus conclama os seus discípulos a continuar essa jornada, né? Então, quando os discípulos são chamados a ir pregar o Evangelho em todas as nações, a ensinar tudo aquilo que Jesus tinha dito, a função dos discípulos de Jesus era continuar a propagação da mensagem do reino. Porque o reino não é os discípulos, o reino não é a igreja. Todos fazem parte desse governo de Cristo, dessa autoridade de Cristo. Então a grande mensagem do Evangelho de Mateus é que Jesus vem como Messias, como portador da esperança profética e como rei, como aquele que estabelece na terra o reino de Deus, a soberania de Deus. Você vai me perguntar, mas Deus governa? Governa. O reino de Deus está estabelecido na sua plenitude? Ainda não, ainda não. Parafraseando um teólogo famoso, o George Led, ele fala que nós experimentamos o já e o ainda não. O reino de Deus já está presente entre nós. Na sua plenitude, só com a segunda vinda de Cristo. Porque o mal ainda está entre nós. Mas um dia esse mal será extirpado para sempre. Então Jesus estabelece o seu reino, inicia a pregação do reino, a propagação do reino, e nós, como servos de Cristo, como discípulos de Jesus, nós somos chamados, a partir daquilo que aprendemos em Mateus, para sermos propagadores e embaixadores desse reino. Somos promulgadores do reino de Deus nessa terra. Próximo vídeo, nós vamos falar sobre o Evangelho de Lucas e vamos falar também sobre Atos, Que Lucas e Atos são textos co-irmãos, são textos praticamente unidos, sequenciais. Então, na próxima semana, nós vamos falar sobre os dois textos, Lucas e Atos. E para terminar, eu quero trazer esse texto aqui como o texto de recomendação dessa semana, Teologia do Novo Testamento, do Donald Guthrie, um livro excelente da editora Cultura Cristã. O que faz desse livro diferente? Não é só o tamanho dele, não, é o conteúdo. Ele pega todo o Novo Testamento e divide ele em categorias doutrinais, como basicamente é uma teologia sistemática, Então ele trabalha Deus, Jesus, Espírito Santo, a igreja, a escatologia. Então ele vai trabalhar isso dentro do Novo Testamento. Então o que ele pega é o texto do Novo Testamento e faz uma mini sistemática dele. É um material excelente e que eu recomendo como parte do seu material de biblioteca de estudos. Até a próxima semana, um abraço forte, que Deus te abençoe.